Parados para mais um mergulho. Hoje a gente vai viajar para a Índia, nas páginas de O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. Uau, que livro! Premiado, né? Ganhou o Booker Prize de 1997. E não é à toa, a história te prende do começo ao fim. Mas já aviso, é uma leitura um pouco desafiadora. Verdade. A trama é complexa, envolvente, mas a narrativa não linear e os temas delicados podem ser um desafio para alguns leitores. E é por isso que a gente está aqui. Nossa missão hoje, te guiar para essa teia de relações familiares, segredos e traumas e desvendar as nuances que fazem desse livro a obra-prima. Exatamente, imagina. Índia dos anos 60. Anos 60. Na pequena cidade de Ayamene, em Kerala, um lugar aparentemente tranquilo, com plantações de seringueiras no rio Minachal. Que visual, hein? Indo tu! E tem a fábrica de conservas. Paraíso, picos sem polpas. Que nome incrível, já dá água na boca. Demais! Mas, como você disse, né? Essa aparente tranquilidade esconde segredos e tensões sociais que afetam a família Ipis, donos da fábrica. A gente já se encanta, logo de cara, com a descrição da Roy, mas essa beleza esconde uma montanha de problemas. Sim, é aí que entram os gêmeos, Esta e o Rahel, personagens centrais da história. A infância deles em Ayamene, marcada por um evento traumático, que a autora chama de terror. Terror. É importante a gente explicar, logo de cara, o que é esse terror, para já entrar no clima. Boa, terror se refere aos eventos que levam à morte de Sophie Mull, prima dos gêmeos, que vem da Inglaterra para passar férias com a família. Nossa, imagina o drama. Pois é. E a morte da Sophie desencadena uma série de acontecimentos que destroem a família, Ip. Que tragédia. E a narrativa Não linear? da Roy nos leva Pra frente e pra trás no tempo. revelando aos poucos a verdade sobre o terror E o impacto profundo que ele tem na vida. de cada personagem. É fascinante como o Dora usa essa fragmentação da linha do tempo para refletir o estado emocional dos personagens. Verdade. A gente, como leitor, é convidado a juntar as peças do quebra-cabeça, sentindo na pele a confusão e o trauma que eles carregam. Exatamente. Essa estrutura da narrativa nos mantém em suspense constante, tentando entender as motivações, os segredos e as consequências das ações. E cada um sobe e desce emoções. Total. Mas, para além da trama envolvente, O Deus das Pequenas Coisas é uma crítica social poderosa. Sem dúvida, a Roy usa a história da família Ip para expor as rígidas estruturas sociais e de casta da Índia. É verdade. E tem um conceito que eu achei muito interessante no livro, as leis do amor. Você poderia falar um pouco sobre elas? Claro, as leis do humor, na visão da Roy, ditam quem pode amar quem, com base em casta e posição social. A autora usa esse conceito para mostrar como essas estruturas de poder são usadas para controlar as pessoas e punir aqueles que ousam desafiá-las. A gente vê isso claramente na história da Amu, a mãe dos gêmeos. Sim, Mamu, uma personagem complexa e fascinante. Ela desafia as convenções sociais ao se divorciar, e voltar para a casa dos pais. Carregando o estigma de Zim, uma mulher divorciada na sociedade indiana da época. Pois é, e ela vai além, ao se apaixonar por Veluta, um jovem paravan. E essa paixão Alex. é considerada um pecado imperdoável. Por quê? Kema Paravan. Os paravans são os intocáveis. A caça mais baixa da sociedade indiana. Exatamente. E essa relação proibida. Entre Amu e Veluta se Maravilha. torna um dos pontos centrais da trama, mostrando as consequências brutais de desafiar as leis do amor. Nossa, que citação. E a Roy descreve tudo isso com uma riqueza de detalhes impressionante. É verdade, a linguagem dela é de uma sensibilidade incrível. Usa imagens, metáforas, detalhes sensoriais que te transportam. Pra Índia? É como se a gente estivesse lá, sentindo o calor, os aromas, as cores vibrantes e a beleza melancólica. Regate, impactante. E essa missão sensorial torna a experiência da leitura ainda mais impactante. A gente se conecta com os personagens. Sente? Suas dores, suas alegrias, suas angústias. Sem dúvida. E a gente se pega pensando, será que se estivéssemos em Yemen, teríamos percebido os sinais? Gornafs. Antes que fosse. Tarde demais. Nossa, que pergunta é só pra gente refletir ao longo do nosso mergulho. Mas antes de a gente se aprofundar mais na trama, queria te perguntar, o que mais te chamou a atenção na construção dos personagens da Roy? O que me fascinou foi a complexidade e a humanidade de cada um. Ninguém é totalmente bom ou mal. Todos carregam suas contradições, seus dilemas, suas lutas internas, e a autora nos convida a entender essas nuances, a se colocar no lugar deles, a questionar nossos próprios julgamentos.
A gente sai da zona de conforto, do maniqueísmo, para mergulhar na complexidade da vida real. Com certeza, a gente começa a perceber que as respostas para os problemas sociais não são fáceis, nem simples, e que a luta por justiça social exige diálogo, empatia e a capacidade de reconhecer as diferenças e as desigualdades que permeiam a sociedade. E por falar em desigualdade, a história da Amu é um exemplo claro de como a sociedade indiana, da época, oprimia as mulheres. Eu poderia falar um pouco sobre a jornada dela. Claro, a Mu, como já mencionamos, é uma mulher à frente do seu tempo. Ela se divorcia, volta para casa dos pais e enfrenta o julgamento da sociedade. Mas ela não se deixa abater. Busca a sua própria felicidade, mesmo que isso signifique desafiar as convenções. E essa busca por liberdade a leva a um relacionamento proibido com Veluta, a leva a um relacionamento proibido com Veluta, o amor que desafia as leis, as castas, a moral daquela sociedade. É a autora nos faz questionar quem somos nós para julgar as escolhas dos outros, principalmente quando... Essas escolhas são feitas em nome do amor. Nova pergunta, poderosa, e nos convida a repensar nossos próprios valores, nossos preconceitos, a forma como enxergamos o mundo e as relações humanas, a verdade, essa é a beleza da literatura. Não tirar da zona de conforto, nos fazer isso para nos nos provocar. Sem dúvida. E a Roy faz isso com maestria em O Deus das Pequenas Coisas. E para você, que está acompanhando nosso mergulho, fica a dica. Se prepare para se emocionar, se indignar, se apaixonar. E principalmente, para refletir sobre as grandes questões da vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like para ajudar a gente a levar o Odisseia textual. Para mais amantes da literatura. Isso aí. E fiquem ligados, porque na próxima parte vamos aprofundar ainda mais na trama, analisando os eventos que levaram ao terror e o impacto que ele teve na vida dos gêmeos, Esther e Rahel. Não esqueça, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Até a próxima. E aí? Prontos para voltar para Yemen? Com certeza. Mergulhando de novo em O Deus das Pequenas Coisas. Isso aí. Na última parte a gente explorou os cenários, personagens e as tensões, que Aronda tirou e coloca no livro. É verdade. A gente viu como a família IP é tipo um reflexo da sociedade indiana, as complexidades, o sistema de castas. Exato. E agora, que tal a gente se aprofundar nos eventos que... E antes do terror, essa tragédia é que marca a vida dos gêmeos, Esther e Rahel. Pra sempre. Boa. Lembra da cena que a gente comentou? Esther no cinema, com a Mu e Baby Koshama, pra assistir a Noviça Rebelde. Ali a gente já começa a sentir a tensão, a iminência do terror. Essa é aquela cena, o Esta tem um encontro perturbador com o homem do refresco de la loja e o refresco de limão. Na lanchonete, a forma como a Roy descreve esse encontro, a mistura de inocência e a sombra do abuso, de tiro ao fôlego. A cena. Nossa, que impactada! A fragilidade da infância, a crueldade do mundo adulto é como um evento traumático, pode marcar uma vida. Exato. E é interessante como a autora usa a ida ao cinema, que devia ser laser, fantasia, para contrastar com a realidade. Esta enfrenta. É como se o cinema fosse um refúgio, um salão de sonhos. It ship violence. Yes, yeah, e a partir dali, a gente viu uma mudança. No Esta, ele se fecha, se torna silencioso, introspectivo. carregando o peso desse encontro. Totalmente. E a Roy consegue transmitir essa mudança de forma sutil, mas poderosa, através dos olhares, dos gestos, dos silêncios. É verdade, a gente sente a dor dele, através da escrita, Taroi. Sem dúvida. Ela nos coloca. Dentro da mente do personagem, a gente sente. A dor, o medo, a confusão. Ele vive essa capacidade da Roy de dar voz aos sentimentos, aos traumas. É um dos pontos fortes da obra. A gente se conecta com os personagens de forma visceral, sente empatia por suas lutas, por suas dores. Com certeza. E falando em empatia, queria trazer um ponto fundamental no livro, a questão da culpa e da responsabilidade. Verdade, é o que me marcou também. A Roy nos leva a questionar quem é o culpado pelo terror. Seria só um indivíduo. O homem do refresco de laranja, refresco de limão, ou a culpa é da sociedade, com suas normas, cárcere esse ambiente. Essa violência da abuso. É uma pergunta difícil, sem resposta fácil. Mas a Roy nos convida a refletir sobre as camadas da culpa, como as estruturas influenciam as ações. E cada personagem lida com a culpa de um jeito. Uns fogem, outros buscam redenção, outros se ramam no remorso. Exato. E essa exploração da culpa, de como ela corrói as relações, é um dos pontos fortes da E nos faz pensar em como a gente lida com a culpa nas nossas vidas. Verdade. O livro nos leva a uma reflexão sobre a gente mesmo, sobre as nossas fragilidades, sobre errar, perdoar perdoar a si mesmo. E aos outros. É difícil, mas necessário.
para seguir em frente. Com certeza, o Deus das pequenas coisas nos mostra que a vida é complexa, cheia de altos e baixos, e que a gente precisa ter compaixão para lidar com os desafios. E por falar em desafios, a relação entre o Chaco, tio dos gêmeos, e o camarada Pillai, líder do Partido Comunista. Ah, sim. Eles representam dois lados da luta por justiça social na Índia. É verdade, o Chaco, com sua educação, em Oxford, tem uma visão. Mais teórica da revolução, enquanto o camarada Pillai, mais próximo da realidade. Tem uma visão mais pragmática. E essa diferença gera conflitos, principalmente na questão. Das castas. Lembra a conversa deles sobre o Veluta? O Pillai alerta o Chaco sobre o descontentamento dos trabalhadores. O Veluta sendo intocável, mas o Chaco ignora as complexidades. Segredo do Chaco, que leva à ruptura entre ele. Exatamente. E essa ruptura simboliza a dificuldade de conciliar teoria e prática. A Roy nos mostra que a realidade é mais complexa que os discursos. E essa complexidade se reflete na estrutura da narrativa, a forma. Maroi fragmenta o tempo, presente e passado, a gente. É como um detetive, juntando as peças. Essa estrutura nos faz questionar a nossa percepção, a realidade, a verdade. Nem sempre é linear ou fácil. A gente mergulha na mente dos personagens, revive as memórias, os traumas, as alegrias, para ter uma visão mais completa. Exatamente. E nesse processo, a gente se depara com a força da escrita, da Roy, as imagens, os detalhes, as emoções. A leitura te transporta para Yemenen. O calor, o sacia, o som da chuva. É uma experiência Completa. que torna a leitura Mais impactante. E a gente se conecta com os personagens, sente empatia pelas dores, pelas lutas, pelas alegrias. Torce por eles, sofre com eles. E a Roy nos faz questionar as estruturas de poder que perpetuam a desigualdade, o preconceito, a violência. Ela nos convida a repensar nossos valores, a lutar por um mundo. Justamente justo, mas E a gente se pega pensando, será que a gente pode escapar do passado? Ou ele nos define para sempre? É uma pergunta que a Roy nos lança e que nos convida a refletir sobre o nosso passado, como ele nos molda, mas não precisa nos prender. A gente pode confrontar o passado, entender as marcas e buscar a cura, a libertação. Com certeza, o Deus das pequenas coisas. Isso em que a vida é aprendizado e que a gente precisa ter coragem para enfrentar, inumanis, perdoar e seguir em frente, buscando a felicidade e a justiça social. E essa busca, como a gente viu na história da Mu e do Veruta, pode ser perigosa, desafiar as normas, gera conflito. Sim, mas a Royal nos mostra que é uma luta necessária. Questionar as estruturas, lutar por um mundo mais justo, onde o amor e a liberdade não sejam privilégios. E para você que tá com a gente, nessa odisseia textual, fica a dica: O Deus das Pequenas Coisas. É um livro que te faz pensar, sentir, questionar. E a gente te convida a continuar. Na próxima parte, vamos explorar as consequências do terror e o impacto na vida do Esta e da Rahel. E se você quiser se aprofundar, o link para comprar tá no primeiro comentário. Fixado. Até a próxima. Última parte do nosso mergulho em O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy. É isso aí, a gente resolveu tanta coisa, a trama, os personagens, as tensões sociais. É verdade, vimos como a Roy usa a história da família Ipi para criticar o sistema de castas na Índia. Mostrando como as leis do amor mandam, em quem a gente pode amar, baseado em casta e posição social. E as consequências para quem desafia essas normas. Brutais. Mas agora, acho que é hora da gente se concentrar nos gêmeos Esta e Rahel. Boa! E como terror, a tragédia que marca a infância deles, impacta suas vidas para sempre. Sim. Importante lembrar, o terror se refere aos eventos que levam à morte da Sophie Mo. A prima. É uma morte que destrói a família Ipi e deixa marcas profundas em cada um. De partir o coração, acompanhar a jornada deles. A Roy descreve a inocência perdida. A fragilidade. Diante de um trauma tão grande. E a gente vê como o Ter molda a personalidade dos gêmeos, ou Esta se torna introvertido, silencioso, quase ausente. E a Rahel desenvolve uma rebeldia, uma necessidade de desafiar as normas, como se quisesse se vingar do mundo que a machucou. Faz sentido. E a Roy usa a narrativa não linear para mostrar como o passado assombra os gêmeos no presente, os flashbacks, as memórias. A gente entende como eles processam a dor. A mente deles, tentando digerir, lidar com tudo aquilo. Exatamente, a narrativa fragmentada, a fragmentação emocional dos personagens. Tipo, aqui a gente junta as peças, fica pira, junto com eles. É que porna envitiada. É como se a gente encabonidiras. Como que lado suneras. Porque cerca planeiros, sem que dominar. Ingato si castel ministeres muve joteje empestala. Elnenija subtesselege non tibula iardezou tempe, rente d'intessero nalla scinsada e mosirano. Mas si partiene impulsat. E nesse processo, a gente fero
oath. Non Se so. preste. Non muito bem. Eu demos o peixe a feita da vira na praça. Você não vai estar me nessa? Ah, é? So, 2-0, Dinizies pesarie e tonzolotera. Sim, não conheces a ida. Y entera, afora minellos que alamanimiadas. Acaba. Eniaba la meria. Comida salsera. So fare piela de losera e sentile de aria. So treste me saliera, alonere saruben, en tricha, pra liquinare los humera. Tan cubleres que lo subrilara con semosiera. Você traz de novidade de sera. Os personagens, a gente se conecta com os personagens, sente empatia, pelas dores, lutas, alegrias, torce por eles, sofre, se revolta, como as pituciras em volta. Verdade e herói, com sua escrita, nos faz questionar as estruturas de poder, a desigualdade, o preconceito, a violência. Ela nos convida a repensar nossos valores, a lutar por um mundo mais justo, mais humano. E acho que essa é a mensagem de O Deus das Pequenas Coisas. Lutar por justiça social, desafiar as normas, buscar o amor e a liberdade. É isso. A gente termina a leitura transformado com uma nova visão do mundo, das relações, da nossa capacidade de amar, de perdoar, de resistir. Um livro que faz a gente pensar nas grandes questões. Amor, perda, culpa, esperança. E que nos inspira a ser agente de mudança, lutar por um mundo onde as leis do amor não sejam ditadas por casta, clássico, mas pela liberdade de amar. Que mensagem poderosa. E para você, Ah. o Cátira Suaria. Isso. Eu sou Celeste Assessoria. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like pra gente levar a Odisseia da Cristã lá pra mais gente. Até a próxima. Até tarde. Não quer afastar. Da literatura. Esteja com vocês.